Graça e paz, meus amados. Neste momento eu quero te convidar para juntos meditarmos no texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, que diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra abençoada do Senhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo do nosso Deus nos dê a capacidade de compreendermos essa palavra e mais, nos leve a nos motivar a colocá-la em prática na nossa vida, para a honra e glória dele mesmo. Queridos, neste texto nós temos um texto muito conhecido, uma mensagem muito conhecida do povo de Deus. Mas muitas vezes, por ser tão conhecida, nós não paramos para fazer uma reflexão necessária da profundidade do texto ora lido. Nesse texto nós temos aqui claramente um convite do Senhor Jesus Cristo, nos convidando a todos para estar na presença dele. Mas é importante para nós termos uma compreensão melhor deste convite feito por Jesus, do contexto que se encontra este texto. Esse contexto desse texto, ele inicia quando Jesus vai à região da Galileia e ali na sua cidade, na cidade que ele foi criado, de circunvizinhança, cidades circunvizinhas, ele faz o seu trabalho, realiza inúmeros milagres, prega a palavra, mas aquelas pessoas, ao olharem para Jesus, eles lembram, mas não é esse o filho de José e Maria? Não é este o carpinteiro? Não conhecemos os seus irmãos, suas irmãs? Onde ele arrumou essa capacidade, esse poder, essa sabedoria? E não entenderam que Jesus, de fato, quem ele era, e não o receberam como o Messias prometido, como aquele que deveria vir da parte de Deus para resolver o problema dos nossos pecados, para nos levar de novo para a presença de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali, na seu orgulho, na sua arrogância, olhando para Jesus e menosprezando ele, apesar dos seus feitos, apesar da demonstração do seu poder, da sua autoridade, eles rejeitam o Senhor Jesus. E Jesus então passa a trazer uma mensagem dura de condenação para aquelas cidades, porque Jesus realizou muitos milagres, realizou muitas obras e aquelas pessoas não receberam. Aparentemente foi um trabalho em vão de Jesus. Mas é importante nós observarmos algo muito interessante no mundo espiritual. Esse trabalho que Jesus realizou, essa mensagem que Jesus pregou, os milagres que ele realizou não para se mostrar, mas para ratificar a sua autoridade, se não produziu conversão, se não produziu arrependimento, se não produziu uma conscientização daqueles homens, ou no coração daqueles homens, da pessoa de Jesus, produziu, pelo contrário, trouxe juízo na vida daqueles homens. Pois a palavra do Senhor, como diz no profeta Isaías, ela jamais volta vazia. Ou ela produz salvação, ou ela evidencia a condenação que já está decretada para aqueles que se rebelam contra o Senhor. Mas em meio a essa realidade de palavras duras, palavras de juízo, palavras condenatórias, Jesus eleva seus olhos para os céus e expressa, segundo o texto aqui de Mateus, fala que ele exclamou, e o texto correlato no Evangelho de Lucas nos fala que Jesus, exultando de alegria, faz uma oração dizendo: graças te dou, ó Deus Pai, porque escondeste essas coisas aos grandes e poderosos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, em meio a uma perspectiva tenebrosa de condenação, porque essas pessoas não entenderam, rejeitaram, não quiseram entender e se render aos pés de Jesus, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam caminhando para o juízo, a porta, o convite para a salvação não foi fechada, e Jesus então exclama a Deus, louva a Deus, exulta na presença de Deus,
porque a porta da salvação ainda continua aberta. E diante dessa realidade é que ele faz esse convite, ora lido, ora objeto do nosso estudo. Portanto, gostaria de pensar com os irmãos sobre esse convite que Jesus faz a mim e a você, a todos nós. Portanto, vamos lá. O texto nos fala de um convite onde Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Observe, queridos, que esse convite é dirigido a todas as pessoas que estavam ali presentes. Esse convite é dirigido a todas as pessoas, em todas as gerações, em todos os lugares do mundo. O Senhor Jesus, ele proclama o seu convite para que as pessoas se voltem para ele, seja pessoalmente, seja por meio dos pregadores espalhados por toda a face da terra, por todas as épocas pós-Jesus, que a igreja tem proclamado. Portanto, é um convite indistinto para todas as pessoas, né, ouvirem e vir até Jesus. Só que é interessante que respondem positivamente a este convite, ou seja, aceita esse convite, somente aquelas pessoas que se sentem de fato cansadas e sobrecarregadas. A ideia no original, quando coloca cansado, é alguém que está exausto de tanto trabalhar, de um trabalho pesado, enfadonho, cansativo, estressante. E sobrecarregado é alguém que está com a carga excessiva sobre os seus ombros. Portanto, a pessoa que responde positivamente a esse convite de Jesus é aquela pessoa que reconhece que está cansado de tentar, de trabalhar para alcançar a sua salvação pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade, pelas suas próprias ações, pela sua própria inteligência. É a pessoa que está sobrecarregada por leis, por preceitos legalistas que pessoas mal intencionadas, mal informadas, colocam sobre as pessoas. Por exemplo, como no contexto de Jesus, os fariseus e os saduceus, os herodianos, escribas, que compunham a liderança religiosa no tempo de Jesus, colocava excessiva carga de mandamentos, regras sobre a população. Então, essas pessoas que olhavam para tudo isso, para a sua incapacidade em por si só produzir a sua salvação e pela sua própria capacidade de obedecer, de cumprir às inúmeras regras e preceitos, essas pessoas é que ouvem a palavra do Senhor. É a pessoa que deseja se livrar desse peso. É a pessoa que se reconhece incapaz por si só de alcançar um livramento, um alívio desse peso das suas costas, da sua realidade. Portanto, enquanto eu e você, permanecemos achando que nós, por nós mesmos, vamos cumprir a lei, vamos por nós mesmos sermos merecedores de entrarmos na presença de Deus, nós não conseguimos entender e aceitar este convite. Mas a partir do momento que nós reconhecemos o quão fraco, o quão incapaz, o quão inconstante nós somos, nós nos voltamos para o Senhor. Pois é para nós, nessa situação que nos reconhecemos cansados e sobrecarregados, que esse convite de fato se torna efetivo, positivamente nos levando para a presença do Senhor. Portanto, nós temos aqui um convite aberto para nós nos voltarmos para o Senhor. Mas, continuando aqui, diz o texto: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, aqui nós temos também uma promessa para aqueles que atendem o convite do Senhor Jesus. Uma promessa de ser aliviado do peso, do seu trabalho estafante de tentar a salvação, de tentar ser agradável diante de Deus por si só. Nós temos esse alívio concedido pelo Senhor. O alívio que Jesus nos traz, ele tira de nós todo o jugo que penosamente nos oprime, que penosamente nos sufoca. Ele tira o peso de sobre os nossos ombros. Que peso é esse? O peso
de tentarmos, conforme nós já dissemos, de tentar por nós mesmos alcançarmos a nossa salvação, alcançar pelos nossos próprios méritos a presença de Deus, o peso dos nossos pecados que nos condenam, que nos machucam, que nos afastam de Deus, o peso da nossa consciência pesada de olharmos para o nosso passado e nos lembrarmos dos erros, dos desacertos, das rebeldias, da maneira como nós nos rebelamos contra Deus, e isso, através da nossa consciência, pesa a nossa existência dioturnamente. O peso da certeza por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, do nosso passado, que se arrasta atrás de nós, da condenação certa, da condenação eterna. Todo esse peso, Cristo Jesus retira dos nossos ombros, retira da nossa vida, quando nós nos reconhecemos incapazes e olhamos para Ele e reconhecemos que nele nós temos esse alívio, promessa dele para as nossas vidas. Porém, querido, esse texto ele é muito interessante também, porque ele também nos mostra, além de ouvir a palavra do Senhor, nós temos algo mais que realizar. Observe, o convite é feito. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Portanto, é necessário nós não somente nos conscientizarmos da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, da nossa total separação de Deus por causa do peso do nosso pecado, da nossa incompetência, da nossa condenação. É necessário nós passarmos dessa conscientização e virmos até Jesus. É interessante que nós encontramos pessoas que de fato sentem o peso do seu pecado, sentem o peso da condenação, se sentem de fato pessoas já condenadas em vida, mas não conseguem se voltar para o Senhor Jesus. Um exemplo muito claro, um dos próprios homens que foi discípulo, apóstolo de Jesus, Judas, conhecido como Judas Iscariotes, foi alguém que pecou, que negou a Cristo, que traiu ao Senhor Jesus. Mas se ele tivesse se voltado para o Senhor, se arrependido dos seus pecados e colocado a sua vida e pedido perdão para o Senhor, voltado para os pés do Senhor Jesus, com certeza ele seria perdoado. Mas em vez disso, ele ficou se remoendo no remorso, ele ficou se remoendo na sua consciência pesada, ficou se remoendo no seu ato hediondo que ele cometeu, e não voltou para o Senhor. Portanto, não basta ouvir o convite de Jesus. É necessário nós virmos a presença do Senhor Jesus. Se aproximar de Jesus. O texto diz, vinde a mim. Portanto, primeiro requisito que é pedido a mim e a você, que ouvimos esse convite e reconhecemos a nossa necessidade de aceitar esse convite, é necessário nós nos voltarmos para o Senhor Jesus. O segundo requisito que esse texto nos apresenta, é necessário também nós, além de irmos até Jesus, tomarmos sobre nós o jugo de Jesus. Vamos explicar um pouquinho o que é esse jugo aqui mencionado. Basicamente, dois sentidos aqui presentes para a palavra jugo. Primeiro, o mais imediato, jugo é a canga do boi, aquele instrumento que as pessoas antigamente, o tempo do carro do boi, o tempo que se usava o arado, puxado a tração animal, colocava-se 2 animais para realizar o trabalho. E para que eles pudessem caminhar no mesmo passo, sem um fazer mais força do que o outro com menos força, ou um tentar adiantar o passo ou atrasar o passo, colocava-se a canga, que é o jugo, a fim de que esses animais pudessem caminhar juntos. E mais, a canga também, além de dividir o trabalho, dividir o esforço, dividir o peso, também servia para treinamento dos animais ainda inexperientes com o trabalho. Colocava-se um animal experiente, que já tinha o costume de dar tração do trabalho, junto com o animal inexperiente, e colocava-se o jugo. Aí o que acontece? Aquele animal, por mais que ele tentasse se adiantar ou atrasar, ele seria moldado, modelado, ensinado pelo outro animal com a experiência, e os dois caminhariam juntos. De modo similar,
o Senhor Jesus nos chama justamente para isso, para caminharmos com Ele, para vivermos a nossa vida com Ele, aprendendo com Ele, dividindo o nosso trabalho com Ele, lançando sobre Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades, aprendendo o passo certo a fazer a obra de Deus de modo correto. Portanto, jugo primeiramente significa isso, um instrumento que nos coloca junto do nosso mestre. Um segundo sentido para a palavra jugo no tempo de Jesus era quando uma pessoa se matriculava numa escola. Só que as escolas naquele tempo tinham um ensino chamado peripatético. O ensino peripatético era exercido da seguinte forma: um professor tinha os seus alunos, era o mestre e os seus discípulos. E aí eles iam caminhando, andando, aproveitando a estrada, as paisagens, os momentos, as situações, os contextos, para, diante disso, trazer o ensino. Só que muitas vezes, muitos desses professores eram muito duros, muito severos, muito opressores sobre os seus discípulos, trazendo dura vida a esses discípulos. E Jesus nos mostra que ele, como mestre, é um mestre diferente. Ele é mestre amoroso, manso e humilde, e tem prazer em nos ensinar. Portanto, o convite de Jesus requer que nós nos disponhamos e venhamos até Ele. Segundo, que nós sejamos dispostos a aprender dele, tomar dele o seu jugo e caminhar com Ele, dividir o trabalho, dividir a missão dele conosco e nós caminharmos e aprender dele. E a terceira coisa é justamente aprender de Jesus. Nós devemos aprender. Ele é o mestre. Ele tem o conhecimento. Ele deseja nos ensinar. Da mesma maneira que ele ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, para que desse continuidade na sua missão, o Senhor Jesus também quer nos treinar, quer nos ensinar, quer nos preparar para vivermos de forma digna do seu evangelho nesse mundo e levando a palavra de salvação, levando o convite de libertação, de salvação às demais pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Portanto, esse convite maravilhoso do Senhor Jesus, que, como nós vimos, num contexto de condenação, aponta para a realidade maravilhosa, que a porta da salvação ainda está aberta, ou seja, a oportunidade de nós mudarmos de vida, nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus, ainda é possível por meio de Jesus. E o que Jesus requer de nós para sermos abençoados com essa promessa que Ele nos faz neste texto? Vir a Ele, reconhecendo a nossa incapacidade de nós mesmos lidarmos com os nossos fracassos, com os nossos pecados, com os nossos problemas, com as nossas sobrecargas e excessivo trabalho, vindo aos pés dele, dizendo: Senhor, eu por mim mesmo não tenho capacidade, preciso do Senhor. Preciso do Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Segundo, tomar sobre nós o jugo do Senhor, sendo de fato discípulo dele, caminhando ao lado dele, aprendendo dele, caminhando atrelado a ele, de mãos dadas com ele, no passo dele, sempre carregando o jugo do Senhor, que é leve e suave, e tendo a disposição de aprender, de ter os nossos ouvidos, os nossos sentidos voltados para o Senhor, para que Ele ministre a sua palavra, e não somente venhamos a aprender, mas a aprender e a praticar essa palavra para a honra e glória dele mesmo, levando essa palavra, levando esse ensino, levando esse conhecimento, levando esse convite de libertação para as pessoas que ainda estão cansadas e sobrecarregadas. Finalizando, meu querido, lembre-se, muitas pessoas se admiram de Jesus, gostam de Jesus, têm até prazer nas suas histórias, nos seus feitos, e até mesmo já desfrutaram de ações benéficas, poderosas, de milagre de Jesus na sua vida. Mas nós não podemos parar aí. Nós temos que reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor que veio para resgatar as nossas vidas, para ser Senhor das nossas vidas.
e, consequentemente, sendo o Senhor, é o Salvador, é aquele que nos redime da condenação eterna e nos chama para uma novidade de vida, para aprendermos dele, para estarmos com ele, para caminharmos com ele e vivermos uma vida aliviada e de prazer e de alegria. Mas veja bem, uma vida de prazer e de alegria não significa que eu não vou mais passar por dificuldades e lutas e provações nesse mundo. A alegria que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo é uma alegria que não depende da circunstância. É um estado de paz, de alívio, de tranquilidade, de certeza da vitória, de certeza de que vou passar por isso, mas eu sei quem está comigo. É nesse sentido que o Senhor nos chama para estarmos com Ele, crescendo com Ele. E aí, meu amado, você já tem ouvido e desfrutado desse convite? Você já tem se rendido aos pés do Senhor? Você já tem lançado sobre Ele toda a sua inquietação, todo o fardo pesado do teu pecado, do teu passado, entregando a Ele para que Ele te dê um alívio, uma nova vida, uma nova caminhada com Ele, para a honra e glória dele mesmo, que você possa entender isso. E se você ainda não tem esse compromisso com o Senhor, você possa abrir o seu coração, possa aceitar esse convite de vida e seguir alegremente com o Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te dê uma ótima semana na presença dele, para a honra e glória dele mesmo. Até mais.